Existe uma razão pela qual a casa dos seus sonhos está ficando cada vez mais distante. E não é o que te contaram. Porque enquanto você trabalha mais, a meta continua se afastando. Você corre, mas parece que nunca chega. E isso começa a gerar uma sensação estranha de que não importa o quanto você faça, ainda não é suficiente. E o mais perigoso, isso não é coincidência. Existe um sistema por trás disso, que faz com que quanto mais você tenta, mais difícil fica. E isso não começa quando tudo piora. Começa quando tudo parece normal, quando você ainda acredita que está no caminho certo, mas não percebe que o caminho já foi alterado. E é por isso que, para a maioria das pessoas, a casa própria virou um objetivo cada vez mais distante. Não porque elas não tentam, mas porque estão jogando um jogo que não foi feito para elas vencerem. Porque o problema não está só no quanto você ganha. Está no quanto as coisas estão se afastando de você. E isso tem um nome que quase ninguém sente, mas todo mundo vive. Inflação. Não como te explicaram, mas como ela realmente funciona. Porque a inflação não faz você perder dinheiro. Ela faz o dinheiro perder você. Tudo começa a ficar mais caro sem que você perceba na hora. Seu salário sobe, mas o poder dele cai. E é aí que começa o jogo invisível. Porque você sente que está evoluindo, mas na prática está ficando mais longe do objetivo. E ninguém te fala isso claramente, porque se você percebesse, você pararia de jogar do mesmo jeito. E é aqui que começa a frustração. Não porque você não tenta, mas porque nada parece sair do lugar. Você trabalha mais, ganha mais, mas sente que tem menos. E isso começa a pesar, não só no bolso, mas na cabeça. Porque começa a parecer que o problema é você, que você não está fazendo o suficiente, que precisa tentar mais. Mas quanto mais você tenta, mais distante parece ficar. E isso cria uma sensação difícil de explicar, de estar sempre atrasado, sempre correndo atrás, sempre perto, mas nunca suficiente. E é exatamente isso que mantém você preso. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro da forma como você enxerga o jogo. Porque por muito tempo, você acreditou que o problema era você, que estava faltando algo. Mais esforço, mais disciplina, mais consistência. Mas não era isso. O problema nunca foi você. Não foi falta de esforço. Você tentou mais do que a maioria. Não foi falta de disciplina. Você se organizou, se cobrou, se ajustou. E muito menos falta de vontade. Você quis, você ainda quer. O problema é que você estava jogando sem entender as regras, e isso muda completamente o resultado. Porque quando você não entende o jogo, você tenta compensar com intensidade. Você acha que precisa correr mais, fazer mais, acelerar, se pressionar. Mas sem perceber, você só está correndo dentro de um sistema que já está te empurrando na direção errada. E isso é o mais perigoso, porque parece esforço, mas não é progresso. Você se movimenta, mas não sai do lugar. E quando você entende isso, tudo muda, porque agora você começa a ver, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Que o problema não é só ganhar mais, porque ganhar mais, dentro de um sistema descontrolado, só aumenta a velocidade do problema. O ponto não é só entrada, é retenção, é proteção, é destino. É proteger o que você já ganha, é impedir que o seu esforço escape por caminhos invisíveis, é controlar para onde isso vai, para onde cada decisão te leva, para onde cada escolha financeira te posiciona. Porque enquanto você só aumenta esforço, o sistema continua ajustando o jogo, silenciosamente, aumentando o custo, mudando as regras, alongando a distância, e você nem percebe. Mas quando você assume controle, algo muda de verdade. Você para de ser puxado, para de reagir, para de correr no automático. Você começa a escolher, começa a direcionar, começa a construir com intenção. E isso muda completamente a dinâmica. Porque agora você não depende mais do ritmo do sistema, você cria o seu próprio ritmo. E é nesse momento que o jogo vira, porque você deixa de ser alguém tentando alcançar algo e se torna alguém que está se posicionando para chegar. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser, será que eu vou conseguir? E passa a ser, até onde eu quero chegar? E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não porque é complicada, mas porque ela desmonta uma crença silenciosa
que você carregou por muito tempo. A crença de que, se você fizer tudo certo, se trabalhar mais, se esforçar mais, se continuar insistindo, uma hora vai chegar lá. Mas e se o problema não for você? E se o problema for o jogo? Porque a verdade é essa: a casa dos seus sonhos não está ficando distante por acaso. Ela não está escapando de você. Ela está sendo empurrada por forças que você não vê, por ajustes que ninguém te explica, por movimentos que acontecem longe dos seus olhos, mas que impactam diretamente a sua vida. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma dramática. Não tem aviso, não tem alarme, não tem um momento claro onde tudo muda. É silencioso, quase invisível, mas constante. É aquele aumento que você absorve, aquele custo que você dá um jeito, aquela meta que você ajusta um pouco. E quando você percebe, você não está mais no mesmo lugar. Você está mais longe e continua tentando, continua trabalhando, continua acreditando que está avançando. Mas na prática, está apenas acompanhando algo que está te afastando. E isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre esforço. Nunca foi. Esforço sem direção só cansa. Esforço sem consciência só mantém você no mesmo ciclo. O que muda o jogo é entender o jogo. Entender que existem regras que ninguém te ensinou. Entender que existem forças que trabalham contra quem não percebe. Entender que existe um sistema que se ajusta enquanto você tenta acompanhar. E que, se você continuar jogando do mesmo jeito, o resultado também vai ser o mesmo. E é aqui que a decisão acontece. Porque a partir do momento que você vê, você não consegue mais desver. Você começa a questionar, começa a observar, começa a perceber coisas que antes passavam batido. E aí você tem duas opções: continuar jogando do mesmo jeito ou decidir jogar diferente. Porque quem não percebe isso fica preso num ciclo que parece progresso, mas não leva a lugar nenhum. Passa anos tentando, mudando detalhes, ajustando esforço, se cobrando mais, mas nunca chega, nunca alcança, nunca estabiliza, porque está jogando um jogo que muda enquanto ele permanece igual. Mas quem entende se posiciona antes do aperto, antes da distância aumentar, antes da frustração virar desistência. Se posiciona com consciência, com estratégia, com intenção. E isso muda completamente o resultado. Porque agora não é mais sobre correr, é sobre direção. Não é mais sobre fazer mais, é sobre fazer certo. Não é mais sobre tentar, é sobre construir. E no final, tudo se resume a isso. Não é sobre quanto você ganha, não é sobre quanto você tenta, não é sobre quanto você quer, é sobre o quanto você controla. Controla o que entra, controla o que sai, controla o que fica, controla o que cresce. Porque dinheiro sem controle é só movimento. Ele entra e sai, ele aparece e desaparece. Mas dinheiro com controle se transforma em base, e base vira estrutura, e estrutura vira liberdade. Agora me diz com sinceridade, você já começou a perceber isso? Se sim, comenta aqui embaixo. Controle. Quero saber quem realmente entendeu, quem saiu do automático e quem decidiu parar de ser levado e começar a se posicionar. E se você quer parar de correr atrás e começar a construir de verdade, se inscreve agora. Porque entender isso hoje pode ser exatamente o que vai separar duas versões do seu futuro. Aquela que continua tentando e aquela que finalmente começa a chegar.